Vamos discutir, Alana, esse capítulo sobre a circulação da mais-valia. E, embora boa parte do capítulo ele dedique a arrazoados sobre a circulação do dinheiro, ao dinheiro como meio de circulação. Então, ele diferencia os níveis, né? E fala, olha, uma coisa é o dinheiro como capital monetário, outra coisa é o dinheiro como meio de circulação. E aí ele dedica algum tempo a analisar a produção do dinheiro, a produção do ouro, né? Ele considera, em primeiro lugar, para efeito de exposição teórica, a circulação metálica e o ouro, mas de vez em quando ele fala em prata como o metal mercadoria que se transforma em dinheiro. Boa parte da acumulação do capital da Rosa está dedicada à discussão desse tópico. Ela discute em um capítulo específico e em partes de outros capítulos. Ela, inclusive, muda o esquema do Marx, que vai aparecer agora na seção 3, considerando que a produção do dinheiro representaria um terceiro setor, um terceiro departamento. Então, ela fala, olha, tem o departamento 1, produz meios de produção, departamento 2, produz meios de consumo, mas nós temos que incluir aí o departamento 3, que produz dinheiro. Você vê que nesse capítulo o Marx considera que o dinheiro é um ônus para o capital. A circulação monetária representa aquilo que ele chama de falsas despesas do capital, né? Como, por exemplo, a propaganda, né? Para o capital individual. E considera que o capital faz tudo para reduzir o custo da circulação monetária. E a gente vê a evolução do dinheiro nesse viés da redução de custo, né? Em primeiro lugar, substituindo a moeda metálica pelo papel moeda, mais recentemente o papel moeda pela moeda eletrônica. Agora nós temos aí o Pix, que é uma simples operação eletrônica, não envolvendo materialmente o dinheiro. É claro que essa foi uma montagem do Engels, né, de vários manuscritos, possivelmente uma redação final desse capítulo dada pelo próprio Marx, no caso de uma publicação do livro 2, daria ao capítulo um caráter um pouco diferente, porque há até um desequilíbrio entre a circulação da mais-valia e a circulação do dinheiro, né? Também ele inclui aí a circulação do capital variável. Vamos discutir. Porque ele considera que tudo sai do bolso do capitalista, né? Tudo é mais-valia. Então, na reprodução do capital, na medida em que essa reprodução se repete, tanto o salário quanto os meios de consumo do empresário, quanto a aquisição de meios de produção para reproduzir o processo produtivo, quanto à aquisição de novos meios de produção e nova força de trabalho, ou força de trabalho adicional para proceder à acumulação do capital ou à reprodução ampliada, tudo deriva da mais-valia. Vamos discutir. Ou seja, tudo é produzido pelo trabalho do trabalhador, né? Foi muito engraçado que a gente foi visitar algumas exposições da Bienal do Mercosul, que está tendo aqui em Porto Alegre, né?
E aí a gente foi no Farol Santander, que é sempre um dos lugares que a gente gosta de ir, porque normalmente é pago, né, para entrar, mas na Bienal é gratuito. E aí a gente desceu por uma escada que deu na exposição do Banco do Comércio, que é o primeiro banco que teve em Porto Alegre. E aí tem justamente a história, né, da moeda. Um videozinho, assim, para as crianças. E daí tava eu e a mãe olhando o vídeo. Eu quis parar para olhar justamente por causa do capítulo. Eu queria ver o que iam falar, né? Mas, ainda assim, que contaram a nós vamos... história. Fala. Não, mas contaram bem a história. Certo. Foi boa a parada para ver o videozinho. É o que nós vamos discutir com o grupo aí das 19h30, acho que no próximo encontro, não, daqui a 2 semanas, porque hoje a gente conclui, não, hoje não, hoje a gente discute a forma do valor, que é a relação de troca, que de acordo com o Marx é a parte mais difícil do Capital. Embora, de acordo com ele, na segunda edição, ele foi o mais didático possível, né? Vamos ver como é que o pessoal reage à leitura, porque é a primeira leitura um pouco mais longa. Até agora nós lemos trechos pequenos, né? Mais como um aquecimento de motor. E aí a forma do valor é um trecho um pouco mais longo. Mas ali ele já desenvolve a teoria do dinheiro. É a transformação de uma mercadoria específica em equivalente geral, com o monopólio da equivalência geral, né? E essa mercadoria acaba se fixando nos metais, particularmente o ouro e a prata. Eu acho que hoje, com isso, assim, hoje os pagamentos, né, dos salários são feitos via Pix, muitas vezes, né? E não é o meu caso, porque, bom, numa das minhas funções, né, não, eu recebo em dinheiro ainda, e chega a ser até estranho, né, porque... Dinheiro vivo, cash? Dinheiro vivo. Aí eu tenho que ir lá depositar o dinheiro para poder Certo. usar. E é isso, né, ter necessariamente que depositar o dinheiro, porque é assim que eu consigo pagar minhas contas. É muito louco. Mas o quanto isso também nos afasta muitas vezes, né, dessa noção, assim, daquele valor, né, porque... Claro. E também a coisa de terem criado, por exemplo, a nota de R$ 200, que é uma coisa, assim, praticamente para muitas pessoas é sem uso, assim, não tem como tu usar. Eu nunca vi uma. Eu só vi porque eu trabalhei em mercado, né? Então, eu vi. Mas, assim, é muito estranho, né? Existir essa nota, assim, né? Desse... Claro. Mas, enfim, ainda sobre essa circulação, assim, aí me pego pensando sobre isso, assim, sobre o não enxergar, assim, né? Esse valor. Parece que se distancia muito, assim, cada vez mais em função desses avanços, assim, da transformação da moeda. Basicamente, é por isso que o Marx fala que a forma mais mistificada da relação de valor é a relação monetária. E a forma mais mistificada de capital é o capital bancário. Antes do capital bancário, o capital a juros, né? Porque se tende a perder de vista que o dinheiro é também uma mercadoria, ou seja, que o dinheiro expressa uma relação de troca, ou melhor, o dinheiro expressa uma relação de produção. E ele passa a ser coisificado, ele passa a ser visto como coisa, ou como uma operação na internet. Então você desconecta o dinheiro dessa raiz que está exatamente na relação social de produção.
Agora, é interessante a gente observar nesse capítulo, Alana, a maneira como ele relaciona a circulação da mais-valia com as próprias características da reprodução do capital, com o ritmo da reprodução do capital. Você vê que ele relaciona tudo com os capítulos anteriores, quando ele fala de circulação do capital variável, circulação do capital constante, embora ele se fixe, quando fala da circulação do capital constante, no capital constante circulante, porque é muito mais complicado apresentar teoricamente a circulação do capital fixo, o capital investido ou antecipado em meios de trabalho que podem durar anos, né? Mas, por exemplo, você vê que ele relaciona, novamente nesse capítulo, um capital A que circula durante 5 semanas e um capital B que circula durante um ano. Então, a maneira como a mais-valia vai circular vai ser determinada também pelo ritmo em que esse capital se completa um ciclo. Por exemplo, ele já tinha considerado nos capítulos anteriores que aquele capital que circula durante um ano já tem que antecipar aquilo que vai ser pago em salário durante um ano, vai ser pago em capital circulante, capital constante circulante durante um ano. E, embora ele não inclua no capital, ele considera que o capitalista deva ter, pelo menos nesse primeiro ciclo da reprodução, dinheiro reservado para o seu próprio consumo. Ele falou, o capitalista come também. Então, ele vai consumir durante um ano. De onde ele vai tirar o dinheiro? Ele tem que ter esse dinheiro antes de iniciar o primeiro ciclo do capital. A partir do segundo ciclo, ele já começa a tirar o dinheiro para o seu consumo da mais-valia. De qualquer modo, o ritmo da reprodução, ou o ritmo do ciclo do capital, vai determinar, em certa medida, como a mais-valia vai ser gasta. Se a mais-valia é gasta, aí ele volta lá para o livro 1, num esquema de reprodução simples, ele é gasta inteiramente no consumo do empresário. E aí tem todo aquele debate sobre de onde vem o dinheiro se o capitalista tira mais dinheiro do mercado do que adianta. Ele adianta 100, mas ao vender a mercadoria, agora carregada de mais-valia, ele obtém 110. O Marx vai desenvolvendo ali o argumento no sentido de mostrar que esse é um falso problema. Mas, ao mesmo tempo, ele considera que a reprodução do capital requer uma base de circulação monetária, que já existe anteriormente à reprodução do capital e que precisa ser ampliada, sempre lembrando que ele tem em vista a circulação metálica, que precisa ser ampliada na medida em que se amplia a quantidade, a magnitude do capital sendo reproduzido. Agora ele fala, olha, o dinheiro em circulação, o dinheiro disponível na esfera da circulação, ele não vai estar todo na circulação, uma parte dele está sendo entesourada. Quando há um aumento de vendas, uma parte desse tesouro
é transformada em meio de circulação. Então, ele retoma aquela análise que ele faz lá no livro 1. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, na medida em que é preciso aumentar a massa monetária, a massa metálica de dinheiro, é preciso que ouro seja produzido. Então, uma parte do produto social tem que ser convertida em ouro para ser transformado em moeda, em meio de circulação, meio de entesouramento. E aí ele faz uma análise, novamente, da maneira como o produtor de ouro se relaciona com o mercado. Porque ele fala, olha, a reprodução do capital do produtor de ouro é diferente da reprodução do capital das outras mercadorias, porque a mercadoria que ele joga no mercado já é dinheiro. Então, ele não vai vender a mercadoria produzida. Ele vai trocar por outras mercadorias, meios de produção, força de trabalho e meios de consumo para ele. É claro que o Marx não está aí no raciocínio, incluindo o papel moeda, né? Porque é, a reprodução do capital que produz ouro, embora ele faça a observação, olha, uma parte desse ouro vai para a produção de mercadorias, de joias, e de outros produtos. Mas uma parte vai para a reposição e para a ampliação da massa monetária. É essa a máquina que ele acha cara de circulação da mercadoria. Então, no caso da circulação do papel moeda, como a gente via lá em Roraima, quando o garimpo ilegal estava no auge, no final dos anos 80, início dos 90, o garimpeiro entrava no Banco do Brasil lá com o ouro dele e saía do Banco do Brasil com um saco de lixo cheio de dinheiro. Mas aí não é venda da mercadoria, é a simples troca da moeda em estado metálico ou em estado a granel, do dinheiro em estado metálico a granel e o dinheiro na forma de dinheiro de papel, né? Nessa análise que ele faz, ele está analisando aí a reprodução simples. Quando ele trata da produção de ouro, ele considera só o ouro que vai repor a moeda desgastada, porque a reprodução está ocorrendo nas mesmas bases. Então, o aumento da produção de ouro só poderá ocorrer no caso da reprodução ampliada, que é o caso da sociedade capitalista. E aí ele menciona a exploração da prata e do ouro na América, na Austrália, etc., na própria Califórnia, né? Que devia estar ocorrendo na época em que o Marx estava vivo ainda, né? Por exemplo, hoje, na medida em que o dólar deixa de ser confiável internacionalmente, e esse fenômeno se tornou patente quando começou a guerra da Ucrânia, e quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos imediatamente congelaram ativos em dólar da Rússia. Isso acendeu a luz vermelha em vários países que passaram a
procurar substituir o dólar e os títulos do Tesouro Americano por ouro. Daí a busca do ouro, daí a exploração desenfreada do ouro, não controlada até agora na Amazônia brasileira e outras áreas. Você vê que a exploração na área Yanomami continua. E continua na mão do PCC, do Comando Vermelho. São grandes empresas que têm know-how de atividade ilegal, de exportação ilegal. E os analistas desse processo consideram que a maior parte desse ouro vai para a Índia e vai para a China. Por quê? Esses países estão tentando substituir o dólar. A própria economia brasileira, crescentemente, deixa de fazer negócios internacionais em dólar e faz em real ou faz com a moeda do outro país, tirando o dólar de circulação. Isso, por sua vez, indica que continua válida a análise do Marx. Por baixo do papel moeda está o ouro, está o metal precioso. Quer dizer, por baixo do valor do dólar está a reserva de ouro lá de Fort Knox, que ninguém entra. Ninguém sabe a quantidade de ouro que tem lá. É uma montanha de ouro. Então, o Marx ele relaciona a produção do ouro com a circulação monetária no âmbito da reprodução simples, ou no contexto ideal da reprodução simples, e também no contexto da reprodução ampliada. Embora só o finzinho do capítulo ele trate da reprodução ampliada, e a gente vê que realmente é um rascunho, porque a área que deveria ser muito mais desenvolvida tem só um trechinho e aí uma nota aqui acaba o manuscrito. Mas vamos pensar que a expansão da produção capitalista requer massas de metal, dinheiro, crescentes. Daí a busca pelo ouro, né? A produção do ouro, a produção da prata. Por exemplo, é muito comum em momentos de crise de bolsas, os jogadores com mais informação, antes da crise emergir, transformar boa parte do seu dinheiro em terrenos ou em ouro, joias. Porque com a crise isso não vai sofrer uma desvalorização correspondente, né? Sim. É interessante a gente notar que, voltando lá ao capítulo 23 do livro 1, que o capitalista consome uma proporção cada vez menor da mais-valia. O que não significa que isso seja um juramento de abstinência, porque, como a massa de mais-valia aumenta, ainda que a taxa diminua, porque diminui o número de trabalhadores em relação ao capital constante, ele vai ter mais-valia para ter mansão, iate, uma vida de luxo, né? Agora, quando eu fui para Santa Maria, eu encontrei um monte de cédulas antigas de cruzeiro, cruzado, que
a minha família afetiva juntou, assim. Aí tem coisas desde a década de 50, assim, pelo que eu pesquisei. Ah, que É, interessante. é muita coisa. E daí tem as notas de cruzeiro que tá carimbado, assim, cruzado. Aí, tipo, uma nota que valia, sei lá, 10 mil, tava valendo um. Pois é, as reformas É. monetárias, sucessivas reformas monetárias, né? É interessante, esse é um documento histórico, né? Você vê que moedas diferentes, inclusive notas, essas notas valem bastante dinheiro. Os colecionadores pagam bastante Eu vou até dinheiro. pegar ali para te mostrar, peraí. Ah, legal. Não, eu lembro que essa dessa família tinha até assim réus, umas moedas assim Ah, enormes, muito certo. bonitas. Os E aí réis, né? era réis, tipo de Os 1800 e alguma os coisa. réis eram um plural de real. E aí eu tenho várias cédulas, tipo. Olha aí, Aí Caxias, né? tem uma que, deixa eu ver, Rui Barbosa, Ah, é. 10 mil. tem. Aham. Parece Aí, nota venezuelana. aí tem do Juscelino. É, Essas do olha, Juscelino tem. Ah, tem um monte de coisa aqui. procura avaliar essas notas, porque elas têm uma cotação aí no mercado dos colecionadores. Carlos Chagas. Olha aí. Tem um monte de coisa. E aí tem as que são, ó, eram 10 mil cruzados, daí passa a valer 10 cruzados, ó, com um Tá carimbinho. certo, com carimbinho ali, né? Aham. Imagina a confusão. Ah, total. Por exemplo, quando foi feita a reforma do real, antes Torrical. da moeda, olha, nossa, que fortuna! Antes da, da criação do real, foi criada uma moeda de transição, não era propriamente uma moeda, mas era um cálculo de transição. Eu não me lembro exatamente o que era, mas era tão. Eu não prestava muita atenção nisso na época, né? Que eu estava assim, submerso no trabalho lá na Universidade Federal de Roraima. Mas aí aparece o real equiparando $1 com um real, né? Quando a gente ia para a Venezuela, com R$ 1, a gente enchia o tanque de diesel do micro-ônibus da universidade, que a gasolina era baratíssima, né, na Venezuela, também. Mas você vê que esse capítulo ele tem alguns detalhes que o Marx trata de passagem, mas que são importantes no conjunto da reprodução, como, por exemplo, a tese que ele levanta de que uma parte da mais-valia não necessariamente vai ser utilizada para ampliar a reprodução. Ele fala, uma parte da mais-valia, ela pode ser utilizada para a manutenção das máquinas. Quer dizer, o empresário ele é pragmático, né? Então, se ele tem aquele dinheiro adicional e a máquina está precisando de manutenção, ele vai usar aquele dinheiro. Ou, por exemplo, um momento de crise em que cai o valor da mercadoria
e ele não consegue o suficiente para reproduzir o capital na mesma base anterior. Então, uma parte da mais-valia vai ser utilizada para fechar a conta da antecipação do capital. Ou seja, ele mostra que a mais-valia, mesmo no âmbito da reprodução simples, poderá não ser utilizada exclusivamente com o consumo do capitalista. Isso para mim ficou bem visível aqui em Porto Alegre depois da enchente, assim. Na empresa que a Maíra trabalha, né, que é uma gráfica. É isso, a empresa foi lá e comprou muita máquina nova, fez toda a reposição, aí perdeu alguns funcionários muito bons no meio de tudo isso, porque é uma crise enorme, né? Então, assim, acabou perdendo funcionários. Nem foi a empresa que demitiu, mas funcionários que se demitiram. E aí estão trabalhando isso com algumas peças ainda, assim, tipo, algumas funções, alguns cargos ainda não foram ocupados de novo, mas a empresa fez todo esse investimento, assim, na estrutura. E não chorou, Interessante. assim, sabe? Não chorou nem um pouco para Certo. fazer essa... Não, pois é interessante isso, porque as análises do Marx já apontam isso e a gente vê isso na prática. Eu via isso lá no ABC, na Volkswagen e tal. Momentos de crise são momentos de reestruturação interna da empresa. Então, no momento em que a empresa não pode estar produzindo a todo vapor, em que, de alguma forma, ela tem que reduzir o ritmo da produção ou produzir numa escala menor, ou até, como foi o caso da enchente, interromper o processo, a empresa, que tem reservas, claro, além do mais, tem crédito bancário, ela procura se reestruturar. Não só com novas máquinas, com nova organização, com novos métodos de gestão. E, inclusive, assim, parece que essa crise, né, na gestão persiste, sabe? Mas também faz muito sentido porque pessoas estão cumprindo com mais funções do que antes, sabe? Certo. Então, tá fazendo sentido, assim, de alguma forma, essa reestruturação, assim. É isso, tá acontecendo uma reestruturação na dinâmica toda. E até, tipo, por exemplo, um dos colegas, né, que era só um operador, e era não, só não, né, mas tipo, era operador, e daí ao longo da enchente, né, depois os técnicos começaram a ir lá toda semana, né, para arrumar as máquinas. E ele ficou junto e aprendeu a consertar as máquinas. Certo. E agora a empresa queria Interessante. que ele seguisse, né, como técnico, mas sem mudar nada na carteira, sem aumentar o Ah, salário. Tipo assim, é um certo. negócio muito difícil, né? O cara aprendeu tudo e daí não. Claro, ele tem uma qualificação a mais, você fazer um trabalho mais complexo do que simplesmente operar a máquina, né? Exatamente. O Alana, e tem um feedback desse pessoal que saiu porque teve aquela crise da enchente e acabou não voltando para a empresa? Por que eles teriam saído? É que assim, muitas empresas fecharam. Muito, por exemplo, no ramo gráfico, tá? Certo. Muitas fecharam, muitas. E aí o que aconteceu é que algumas empresas que estavam com essa reserva maior e que já estavam com planos de expandir, começaram a contatar essas pessoas que já tinham experiência. E aí puxaram, porque daí ofereceram um salário maior, ofereceram tipo uma proposta assim de Certo. carreira para crescer dentro da empresa e para ir para outros ramos que essas pessoas ainda não tinham É aquela trabalhado. história do capitalista se alimentando de outros, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo, pegou um funcionário assim que era muito importante para a empresa, por exemplo, e daí agora a empresa está assim meio que pedalando para ver se consegue dar conta, sabe? Porque deixou um buraco ali grande. Mas Então ela nessa tem é isso. mercado, ela está se expandindo ainda, né? Sim, Não, sim. mas logo, logo ela preenche essas vagas e tal.
Eu acho que ela vai. Eu acho que ela vai encontrar alguma figura, assim, algum profissional para alguma área que Sim, vai conseguir dar conta, mas eu acho que essa figura, assim, que era uma gerência e tal, meio que se perdeu, assim. Eu acho que vai ter alguma outra coisa. Eu acho que certo. realmente é uma reestruturação, assim, acho que vai ser diferente. Eu acho importante a gente acompanhar isso. Sim, eu adoro ficar sabendo das histórias porque me dá essa impressão, assim, de ver a coisa acontecendo mesmo, sabe? É verdade, é. Aí eu consigo entender. Não é interessante isso, porque muitos processos que o Marx estava analisando naquele momento continuam se reproduzindo, né? Sim, Eles muito podem isso. ter algumas características diferentes e tal, mas o fundamental é a concorrência capitalista, né? Não sei, Alana, você teria mais alguma questão aí? Esse é um capítulo longo, né? Eu acho que, particularmente, a gente teria que prestar atenção aí no argumento do Marx sobre a produção do dinheiro, sobre a circulação monetária, a relação entre a circulação monetária e a reprodução do capital. Marx faz questão de dizer que são interligados, mas são diferentes, têm dinâmicas diferentes, são regidos por leis diferentes, né? Acho que não. Esse capítulo, eu na real achei, no nosso último encontro, eu achei que já era esse, eu tava bem confusa. Eu já tinha lido. Então já faz 3 semanas que eu li esse. Legal. Então, na próxima semana, a gente já entra na seção 3, Aham. que é a reprodução do capital no seu conjunto. Deixa eu pegar aqui o nosso calendário. Só um momento. É a introdução. Uhum. Mas é que o próximo é bem grande. É bem Ah, mas grande. não dava para juntar? É que fica difícil também para discutir, né, Ah, Alana? tá. Uhum. De qualquer modo, até o final de maio a gente já terminou, né? Ah, mas é que daí vem aquele lá que eu tô vendo que eu vou chorar enquanto leio. Teoria sobre a mais-valia? É o. É. Por que que você não passa por livro 3, Alana? Ah, não, vou terminar, eu sou assim, eu tenho que terminar, senão eu vou ficar. Porque você terminando o livro 2, o caminho natural é o livro 3. Sim. Agora, o conteúdo do Teoria sobre a Mais-Valia, chamado livro 4, é um conteúdo que o Marx desenvolve nos 3 livros anteriores. Então, eu acho que, claro, isso implicaria um volume de leitura um pouco maior, mas, por exemplo, a gente poderia fazer uma divisão de um volume menor, um volume semanal menor de leitura do livro 3, e você já se integrava aí na discussão do Teoria sobre a Mais-Valia, porque ele está discutindo tópicos que ele já discute nos outros livros. Não, pode ser. É só uma questão de volume de leitura, não de complexidade ou de coisa nova. Ah, eu vou ver, porque eu tô. No limite, né? Não, e eu tô cheia de coisa para fazer da política agora, porque tem as coisas do PT e tal, Ah, daí certo.
Até julho vai ter o processo de eleição direta do PT daí. Certo. Mas é só até julho, depois eu volto à minha vida normal. Então, a teoria sobre a mais-valia começa em junho. Tá. Você poderia Então começar acho que junto. dá. Você poderia começar junto. E aí a gente começaria o livro 3 lá por agosto. E aí a gente vê se tem outros interessados no livro 3. Tá. Pode ser. Aí formaria um grupo, claro, vai ser um grupo pequeno, mas, por exemplo, tem o André. O André, ele leu o livro 2 e aí, por razão de trabalho, não conseguiu se manter, mas ele é muito disciplinado na leitura, tem muito interesse, né, na leitura do Capital, ele tem uma grande participação nos debates, né? Uhum. Talvez a Natália, não lembro outro menino. A Natália acho que era do serviço social também. Ela concluiu agora, Natália Borges. Eu acho que ela concluiu agora. Não, acho que não conheci. Mas ela participou assim com muito empenho, né? Uhum. E leu o livro 1, continuou no 2. Aí, ao terminar o 2, ficou difícil porque ela estava com TCC, ia terminando o curso e tal. Uhum. Mas eu acho que ela deve ter mais umas 2 ou 3 pessoas aí que a gente poderia propor formar um grupinho para o livro 3. Ótimo. Então tá, Alana. Então tá. Vemos na Pois próxima vou segunda. organizar o gamão, que a Maíra vai voltar da aula e a Legal, gente hein? vai jogar. Fiquei com inveja do Gamão ontem. Agora ela aprendeu, quer jogar Ah, todo dia. legal. Ela gostou de jogar? Gostou? Ela ganhou. É a sorte de principiante, né? Aham. Ai, ai. Falou, Alana. Falou, se cuida. Idem, tchau, um beijão. Tchau, tchau.